Oi pessoal, tudo bem? Adriano, passando por aqui para trocar, dividir com vocês algumas coisinhas aqui. Prometo ser rápido, tá bom? Prometo ser rapidinho aqui. Olha só, uma coisa importante que eu quero falar com vocês é sobre uma situação que eu tenho, que eu ouço bastante ultimamente, né? Ah, mas o funk é música, o funk não é música, né? O funk, ele é música sim. Ele pode não agradar você, ele pode não trazer questões culturais que sejam questões que fazem parte da sua realidade ou da sua história, mas de alguma maneira o funk ele traz informações, o funk ele tem de alguma forma ali na sua estética algo importante a nos dizer e digno de status cultural. Tudo bem? Eu acho que a gente não pode misturar as coisas, porque eu não gosto não é bom. E uma outra coisa importante, se nós pensarmos ao longo da história brasileira, a questão da pobreza, ela sempre foi criminalizada. A pobreza sempre foi criminalizada. E isso todo mundo sabe quando e como começou, né? Eu não preciso aqui fazer uma aula de história do Brasil para dizer, né? Mas, enfim, esta criminalização da pobreza é algo importante também para que eu possa medir as coisas e avaliar, né? Se eu estou realmente sendo justo na minha avaliação ou se eu estou somente fazendo a manutenção de preconceitos e de movimentos de exclusão, né? Ou seja, tudo que faz parte da periferia ou que nasce na periferia acaba ficando aí sujeito a muitas críticas e exclusão. Ou seja, nós estamos ainda no Brasil vivenciando o ódio de classes, né? E esse ódio de classes ele nasce no século XIX, sobretudo quando a coroa portuguesa forma no Brasil a Guarda Real. E a Guarda Real é formada no Brasil para proteger a minoria branca que estava em terras brasileiras, onde tinha majoritariamente mestiços e pretos por todos os cantos, incluindo os indígenas também. Então, essa Guarda Real fazia a proteção dessas propriedades, não é? Então, o que acontece? Qual era o perigo que havia? O perigo que havia era um monte de pretos libertos, a possibilidade de haver uma rebelião. Não estava acontecendo nada, de fato, mas havia o medo porque o que vinha de lá poderia ser perigoso. Então, com o passar de muitos anos, essa Guarda Real aí, ela acaba virando a nossa polícia militar, né? E a gente sabe muito bem como que os policiais militares acabam sendo instruídos, né? Pelos nossos governadores, de alguma forma. Então, existe toda uma história, né, por trás da formação das classes no Brasil, e quando eu vou comentar ou discutir alguma coisa sobre a questão do funk, eu preciso saber, né, se eu estou falando mesmo do funk enquanto gênero musical ou se eu estou realmente reforçando o preconceito e a exclusão. Porque não adianta eu dizer, ele ridiculariza as mulheres. Mas quantas músicas brasileiras que nós temos que fazem a mesma coisa? Incluindo músicas brasileiras, da música popular brasileira, lá da década de 60 e 70, antes até. Sempre houve no Brasil a ridicularização do corpo feminino através da música brasileira. Não é um privilégio do funk, tá certo? Então, o que eu preciso ver? Se eu gosto do funk ou não e a qualidade que o funk traz enquanto música ou não, o que ele traz de história, de manifestação, de protesto, não é? O que ele vai contribuir para a sociedade brasileira se enxergar. Então eu entendo que este ponto é fundamental observar, né? Eu preciso observar com consideração e com bastante parcimônia, porque senão eu estarei aí só reforçando o preconceito e a criminalização da pobreza.